O que rola quando você se entrega de corpo e alma para alguém e descobre que essa pessoa nunca viu o seu valor? Pensa bem nisso. Você se mostrou leal, paciente e esforçado, achando que, se amasse mais, se provasse seu valor, a pessoa finalmente perceberia. Mas isso não aconteceu. Ela te via como uma opção, não como uma prioridade. Ela achava que você sempre estaria lá, sempre esperando, sempre disponível quando fosse conveniente para ela. E o pior de tudo, você deixou isso acontecer. Você aceitou as migalhas que eles jogaram para você, convencendo a si mesmo de que, se você aguentasse um pouco mais, as coisas mudariam. Mas no fundo, você já sabia a verdade. Eles nunca te valorizaram. Eles nunca tiveram medo de te perder. Você era substituível na cabeça deles, alguém que eles podiam manter em segundo plano enquanto exploravam outras opções. Mas isso acaba hoje. Hoje você vai parar de viver como se fosse uma opção. Hoje você vai recuperar seu poder. E não, isso não é vingança. Não é para provar nada para eles. É para se tornar alguém que não precisa mais da aprovação deles. Alguém que entende o maior poder de todos, o controle emocional. Eles achavam que você sempre estaria lá. Um plano B, uma rede de segurança. Eles achavam que poderiam te enrolar enquanto buscavam algo que achavam melhor. Mas foi aí que eles cometeram o maior erro. Eles te subestimaram. Eles achavam que precisavam mais de você do que você precisava deles. Mas eles estavam errados, porque no momento em que você realmente se desliga, no momento em que você vai embora sem hesitar, sem amargura, sem emoção, é nesse momento que tudo muda, não só para eles, mas para você. Você se torna alguém. Eles nunca esperavam alguém além do alcance deles. Alguém que não reage mais, não espera mais, não se importa mais, e esse é o ponto de virada. Eles te trataram como uma opção, mas agora vão saber como é ser deixado para trás. Não porque você está jogando, não porque você quer magoá-los, mas porque você finalmente percebeu algo que não tem preço. Seu tempo, sua energia, sua atenção são valiosos. Não são presentes para serem desperdiçados com alguém que nunca os apreciou. E aqui está a ironia. Sua ausência vai afetá-los mais do que sua presença jamais afetou. O silêncio vai assombrá-los. A indiferença vai destruí-los. Eles vão questionar tudo. Vão se perguntar se cometeram um erro. Vão se arrepender. Mas quando perceberem, não vai mais importar, porque você já terá seguido em frente. Nesse momento, você será intocável. E aí está a tua lição final. Agora é que a verdadeira mágica acontece. Você está pronto? Pergunta a si mesmo: e se você parasse de perseguir pessoas que não veem o seu valor e começasse a perseguir a vida que você realmente merece? Essa é a chave. No momento em que você escolhe a si mesmo, no momento em que você entra em seu verdadeiro poder, tudo muda. Então, se você está pronto para dar um passo à frente, clica no botão curtir. Inscreve-se no canal e clica no ícone da campainha para nunca perder um vídeo que pode mudar a sua vida. E para fixar essa mentalidade, deixa um comentário abaixo. Eu sou valioso. Deixe o mundo saber, porque você é isso mesmo quando a ilusão se desfaz. Eles achavam que tinham todo o tempo do mundo. Acreditavam que, não importa o que fizessem, você sempre estaria lá, esperando, esperando, disposto a aceitar qualquer migalha de atenção que eles decidissem jogar para você. Por quê? Porque você se tornou muito disponível, porque agiu como se eles fossem os únicos com opções, enquanto você tinha apenas a sorte de estar na órbita deles. Mas aqui está a verdade. As pessoas não valorizam o que está sempre presente. Elas não perseguem o que acreditam que já possuem. A mente humana é programada para dar como certo o que é abundante. As coisas que vêm facilmente,
que não exigem esforço nem luta. Essas coisas são vistas como menos valiosas. Eles tinham opções, muitas delas, e porque você estava sempre presente, você se tornou apenas mais um, não uma prioridade, não uma necessidade, apenas uma opção na prateleira, esperando para ser escolhido quando fosse conveniente para eles. Eles nunca tiveram medo de perder você, porque você não lhes deu motivos para isso, e esse foi o seu erro. Mas agora, a ilusão está se desfazendo. O jogo mudou. Você não está mais esperando. Você não é mais aquele que espera pela atenção deles. Aquele que se agarra à ideia de que, se você aguentar um pouco mais, eles finalmente verão o seu valor. Essa versão de você se foi. Agora você é aquele que se remove completamente da equação. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Escassez. No momento em que algo não está mais facilmente disponível, as pessoas começam a desejar. É a natureza humana. Quando você estava sempre presente, sempre respondendo, sempre se tornando acessível, eles não precisavam pensar duas vezes. Mas quando você se vai, quando você para de procurar, para de responder, para de aparecer como uma rede de segurança garantida, é aí que o vazio começa a se instalar. E eles vão sentir isso. Eles vão se questionar. Vão se perguntar se cometeram um erro. Elas vão reviver memórias em suas mentes, procurando o momento em que te perderam, se perguntando se poderiam ter feito algo diferente. Mas quando esse pensamento passar pela cabeça delas, será tarde demais, porque você não estará esperando. Você não estará sentado lá, esperando que elas percebam o que tinham. Você não estará disponível para retomar de onde as coisas pararam. Você estará muito à frente, focado no seu crescimento, na sua disciplina, na sua evolução. É como uma vela em um quarto escuro. Quando a chama está acesa, ninguém percebe o quanto ela ilumina o espaço. Mas no segundo em que é apagada, a escuridão se torna sufocante. É isso que acontece quando você se afasta. Eles fizeram a escolha deles e agora terão que viver com ela. 2. O poder de deixar ir. No momento em que você para de se importar, tudo muda. Quando você não reage mais, não persegue mais, não busca mais aprovação, toda a dinâmica de poder se inverte. Por quê? Porque o controle nunca pertenceu àquele que quer mais. Ele sempre pertenceu àquele que precisa menos. Eles já tiveram poder sobre você, não porque eram especiais, não porque eram insubstituíveis, mas porque você lhes deu esse poder. Você amarrou sua felicidade à atenção deles. Você deixou que as escolhas deles definissem o seu valor. E, enquanto você fez isso, eles sabiam que podiam fazer o que quisessem, porque você ainda estaria lá esperando. Mas essa versão de você se foi. Agora, no momento em que você se desliga, você se torna algo que eles nunca esperavam. A imprevisibilidade é o que desperta a curiosidade, é o que cria atração, é o que alimenta o arrependimento. O desapego emocional não significa se fechar para o mundo. É sobre dominar a si mesmo a ponto de nenhuma rejeição, nenhuma situação, nenhuma pessoa ter o poder de quebrar sua paz. Imagina estar no meio de uma tempestade completamente imperturbável. Os ventos sopram forte, a chuva cai, mas você permanece imóvel. Esse é o tipo de controle de que estamos falando, o tipo de presença que exige respeito, sem dizer uma palavra. E é aqui que fica interessante. Quando você alcança esse nível de autocontrole, eles começam a perceber a energia que antes ignoravam. Ela não está mais direcionada a eles. A atenção que eles davam como certa se foi. O esforço que mal reconheciam agora é gasto em algo muito maior. Você mesmo. E esse silêncio é mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer. No começo, eles não vão reagir. Vão se convencer de que você vai voltar, que você vai ceder primeiro. Mas então o tempo passa e a dúvida surge.
Por que você não ligou? Por que você não entrou em contato? Por que você não implorou por outra chance? Essa incerteza é um peso mais pesado do que o arrependimento, porque pela primeira vez eles são forçados a se perguntar algo que nunca pensaram que teriam que perguntar. Eu os perco para sempre. E aqui está a melhor parte. Nada disso tem a ver com eles. Isso tem a ver com você, com assumir o seu poder, com se tornar o tipo de pessoa que não implora, que não persegue, que não precisa. No momento em que você percebe que o seu valor nunca esteve ligado à validação deles, você se torna intocável. E essa é a verdadeira força. Você pode continuar esperando que eles percebam o seu valor. Continuar esperando o momento em que eles finalmente vejam o que perderam. Ou você pode se tornar o tipo de pessoa que não precisa deles. O tipo de pessoa que vai embora de cabeça erguida, sabendo que seu valor nunca dependeu do reconhecimento de outra pessoa. Porque respeito. Respeito é muito mais poderoso do que atração. E uma vez que você conquista respeito, tudo muda. 3. Quando o silêncio se torna ensurdecedor, eles esperam uma reação. Eles esperam raiva, frustração, mensagens desesperadas ou longas explicações emocionais, porque é isso que a maioria das pessoas faz. Eles tentam convencer a pessoa a voltar, exigem um encerramento ou imploram para serem ouvidos. Mas uma pessoa que entende seu valor, ela faz algo diferente. Ela fica em silêncio, sem discussões, sem explicações, sem últimas palavras. Apenas silêncio total e completo. E esse silêncio é a declaração mais alta que você já fez. O silêncio é poderoso porque cria incerteza. Quando você para de perseguir, para de explicar, para de tentar fazer com que eles entendam, eles ficam com um vazio. Um vazio onde sua energia, sua presença e sua validação costumavam estar. E esse vazio vai assombrá-los. Eles vão começar a se questionar. Vão se perguntar se tomaram a decisão certa. Vão esperar que você ceda, que entre em contato para lembrá-los de que ainda tem o controle. Mas quando você não faz isso, quando desaparece sem deixar vestígios, é aí que algo novo acontece. Impotência. A maioria das pessoas não espera silêncio. Elas estão acostumadas a receber atenção, mesmo daqueles que rejeitam. Elas presumem que têm um convite aberto para voltar quando quiserem. Mas quando você se afasta completamente, você se torna algo que elas não conseguem entender. Um enigma. E a mente é naturalmente atraída por perguntas sem resposta. Por que elas não ligaram? Por que não estão tentando consertar isso? Será que seguiram em frente? Esses pensamentos vão corroê-los, porque no fundo acreditavam que te tinham entendido. Achavam que você estaria sempre lá, sempre esperando por outra chance. Mas agora, eles têm que encarar uma verdade para a qual nunca se prepararam. Eles perderam você. E é aí que o arrependimento começa a surgir. Quando eles olham o celular e percebem que não há chamadas perdidas, quando procuram por uma mensagem que nunca chegou, quando olham para a sua vida e veem você seguindo em frente sem eles. Esse silêncio os força a questionar tudo, porque quando você estava lá, eles não davam o seu valor. Mas agora que você se foi, eles finalmente entendem o que tinham. E essa percepção é mais poderosa do que qualquer palavra que você poderia dizer. A maioria das pessoas implora por um encerramento. Elas buscam explicações que não importam, mas uma pessoa com verdadeiro respeito próprio cria o encerramento através da ausência. Sem mensagens, sem ligações, sem posts nas redes sociais sobre como a outra pessoa vai se arrepender. Apenas indiferença completa e inabalável, porque nada é mais perturbador do que alguém que simplesmente não se importa mais. Eleve-se tão alto que eles não possam alcançá-lo. Agora que eles se foram, você tem duas opções. Você pode ficar sentado no mesmo lugar, revivendo cada momento,
questionando o que deu errado, afogado em autopiedade. Ou você pode usar isso como combustível. Você pode pegar toda essa dor, toda essa decepção e se transformar em algo completamente novo, porque a melhor resposta não é vingança, é reinvenção. A maioria das pessoas fica presa ao passado. Elas ficam olhando para trás, esperando por uma mensagem, esperando por um encerramento, obcecadas com o que a outra pessoa está fazendo. Mas uma pessoa que entende seu valor sabe uma coisa com certeza: o passado está morto. Não existe mais. A única coisa que importa é o que você constrói a partir daqui. Este é o momento em que você se separa dos fracos, dos medíocres, dos emotivos. É aqui que você canaliza tudo para a disciplina. Seu corpo, sua mente, seu propósito. Tudo precisa subir de nível. Vá para a academia, não para impressionar ninguém, não para reconquistar alguém, mas para criar uma versão de si mesmo que até você admire. Construa um físico que imponha respeito, não só dos outros, mas de você mesmo toda vez que se olhar no espelho. Desenvolve sua mente, lê, aprende, aprimora seu raciocínio, torna-te alguém que fala com sabedoria, age com confiança e transmite uma aura de certeza. Porque conhecimento é poder, e uma mente que cresce sempre estará à frente. Fortaleça suas finanças, porque quem controla seu dinheiro controla sua liberdade. E nada é mais atraente, mais inegável do que alguém que não apenas sobrevive, mas prospera. E, o mais importante, domine suas emoções, porque nada é mais forte do que alguém que não é afetado, inabalável, intocável. E aqui está a ironia. Quando você começa a agir assim, quando seu foco muda totalmente para sua própria evolução, é aí que eles percebem. É aí que eles começam a te perseguir, a checar suas redes sociais, a perguntar sobre você. Não porque você os perseguiu, não porque você implorou, mas porque eles podem sentir a diferença. A pessoa que eles achavam que podiam descartar não existe mais. A versão que eles conheciam se foi, e em seu lugar está alguém irreconhecível, alguém poderoso, alguém além do alcance deles. Essa é a transformação de alguém que esperava por eles para alguém que eles desejam nunca ter perdido. Mas quando eles perceberem isso, você nem vai se importar, porque agora você construiu algo maior. Agora você é o prêmio 5. Domine a arte de não se importar. Eles esperam que você se importe. Eles esperam que você observe cada movimento deles, que reaja, que mostre sinais de que ainda está emocionalmente envolvido, mesmo em silêncio. Mas o que eles não esperam? Indiferença verdadeira e inabalável. Não um distanciamento falso. Não fingir que superou enquanto secretamente espera que eles voltem. Eles esperam uma resposta, e quando não recebem nada, ficam abalados até o âmago. A indiferença é o movimento de poder definitivo. Ela envia uma mensagem não apenas para eles, mas para você mesmo. Ela diz que nada fora de você controla suas emoções. Nem a rejeição, nem a perda, nem eles. Uma pessoa indiferente é uma pessoa livre, porque quando você para de se importar, você para de ser controlado. E quando você para de ser controlado, você se torna aquele que controla. Essa é a essência do verdadeiro poder. Entender que a única coisa que você realmente possui nesta vida é você mesmo. A maioria das pessoas desmorona sob pressão. Elas deixam suas emoções ditarem suas ações, perseguindo o que perderam, tentando provar seu valor para alguém que já as rejeitou. Mas você é diferente. Agora você entra em uma sala com uma presença que diz: eu sou completo, com ou sem você. Essa energia é magnética. Essa energia faz as pessoas questionarem suas decisões, repensarem suas escolhas e se arrependerem de suas ações. E o segredo? Não reagir. Se elas postam algo para chamar sua atenção, você não liga. Se eles te testam com uma mensagem,
você não responde. Se vocês se cruzam e eles tentam ver se ainda tem algum efeito sobre você, você permanece completamente imperturbável. E no momento em que eles percebem isso, no momento em que percebem que não tem mais nenhum poder sobre você, é aí que eles são atingidos. Mas aqui está a verdade. Nunca foi sobre eles. Isso sempre foi sobre você, sobre dominar a si mesmo de forma tão completa que nada te abala, sobre construir uma mentalidade tão forte que nenhuma pessoa, nenhuma rejeição, nenhuma perda pode te quebrar, porque no final, quem controla suas emoções, controla tudo. 6. Quando eles sentem que você está se afastando, no começo eles não dão muita importância. Eles acham que você continua o mesmo, ainda presente no fundo, esperando o momento certo para se aproximar. Eles podem até esperar que você quebre e mande uma mensagem, reaja a uma das postagens deles, mas nada acontece. Os dias se transformam em semanas. Silêncio, sem mensagens, sem tentativas desesperadas de se reconectar, sem sinal da pessoa que antes se agarrava a cada pedacinho da atenção deles. E é aí que eles começam a sentir. As pessoas são intuitivas. Elas conseguem sentir quando a energia de alguém muda e agora estão percebendo algo diferente em você. Você não está mais esperando, não está mais mandando mensagens, não está buscando a aprovação deles. E o pior é que não é fingimento, é real. Eles sentem a falta da sua atenção como um vazio, e pela primeira vez, isso os incomoda. No começo, eles tentam ignorar. Dizem a si mesmos que você ainda deve estar pensando neles, ainda agarrado ao silêncio. Mas então algo mais profundo começa a incomodá-los. E se eu estiver errado? E se eles realmente não se importam mais? E se eles seguiram em frente para algo ou alguém melhor? Esse é o momento em que o arrependimento começa a surgir, não porque eles perderam você, mas porque achavam que poderiam mantê-lo como uma opção. Eles presumiram que você sempre estaria lá, esperando nos bastidores. Acreditavam que poderiam voltar quando quisessem, mas agora não têm mais tanta certeza. E é aí que a maioria das pessoas falha. Desistem cedo demais. No segundo em que jogam a isca. Como você está? Enviam uma reação à sua história, um like na sua postagem. A maioria corre de volta. Eles aproveitam a chance de provar que ainda estão disponíveis, mas você não, porque você sabe melhor. Agora você sabe que no momento em que reconhece o teste deles, eles ganham. No segundo em que você responde, eles têm a confirmação de que ainda tem espaço na sua mente, que ainda tem um pedaço de você. Mas quando eles se aproximam e não recebem nada em troca, é aí que o pânico se instala. É aí que eles começam a questionar tudo, porque agora você é quem eles não podem ter, e nada é mais perturbador do que perder algo que você pensava que controlava. É aí que está o seu verdadeiro poder, não em jogar jogos, não em tentar deixá-los com ciúmes, mas em se concentrar tanto no seu próprio caminho que eles não tenham mais acesso ao seu mundo. E quando eles finalmente perceberem isso, vão desejar nunca terem te dado como garantido. 7. Quando eles voltarem, você vai cair nessa? Isso sempre acontece. No momento em que você realmente se desliga, no momento em que muda o foco deles para você mesmo, no momento em que começa a se tornar a melhor versão de quem você foi destinado a ser, eles voltam. Talvez seja um simples "e aí, tudo bem?", aleatório, como nas redes sociais, um comentário repentino em algo que você postou. Ou talvez eles não digam nada. Eles apenas observam, escondidos nos bastidores, esperando para ver se você vai ceder primeiro. Mas não se engane, isso é um teste. Eles não sentem sua falta, ainda não. O que eles sentem falta é do controle, da segurança de saber. Você sempre foi uma opção, e agora essa opção se foi e eles precisam saber. Eles ainda têm acesso a você? Podem. Eles ainda te puxam de volta?
E é aqui que a maioria das pessoas falha. No momento em que recebem até mesmo o menor sinal de atenção, elas se agarram a ele. Elas acham que é um sinal de arrependimento, um sinal de que a outra pessoa as quer de volta. E assim caem direitinho na armadilha. Porque no momento em que você responde, no momento em que mostra que ainda se importa, o poder muda, o mistério desaparece, o arrependimento desaparece. Elas conseguiram o que queriam, a confirmação de que você nunca foi realmente embora. E assim, toda a força que você construiu desaparece. Talvez eles te entretêm por um momento, te dão atenção suficiente para manter você na esperança. Mas no final, eles farão exatamente o que fizeram antes. Eles vão embora. Mas você sabe melhor. Agora você reconhece o teste pelo que ele é e faz o que a maioria das pessoas não tem disciplina para fazer. Você passa. Você não reage, não reconhece, não dá a satisfação de saber que eles ainda têm efeito sobre você. Porque a verdade é que você não está mais jogando esse jogo. Você superou isso. Você superou eles. Isso nunca foi sobre reconquistá-los. Isso nunca foi sobre provar nada para eles. Isso é sobre provar algo para você mesmo, que você não é mais a pessoa que precisa da aprovação deles, que a versão de você que eles conheciam não existe mais. E quando eles perceberem isso, quando virem que você realmente não se importa mais, é aí que eles vão sentir a perda. 8. Agora eles sentem o que você sentiu. Está acontecendo a mesma incerteza, a mesma dúvida, o mesmo vazio que antes te mantinha acordado à noite. Mas aqui está a diferença. Quando você passou por isso, ainda estava perseguindo, ainda esperando, ainda acreditando que eles eram o prêmio. Você achava que, se conseguisse provar seu valor, eles veriam o que perderam. Mas agora, você mudou. Agora, você entende algo que eles nunca esperaram. Você nunca foi quem perdeu. Pela primeira vez, eles estão se questionando, se perguntando se fizeram a escolha certa, revivendo conversas antigas em suas mentes, lembrando-se do jeito que você olhava para eles, do jeito que você se importava. E o mais importante, eles perceberam algo que nunca viram antes. Você era raro, você era valioso, você era real. E agora, você se foi. Eles não vão admitir isso abertamente. Eles podem até fingir que estão bem, mas por dentro sentem a dor, porque quando te deram como garantido, nunca pensaram que você realmente seguiria em frente. Eles presumiram que você estaria sempre disponível, sempre esperando nos bastidores, pronto para retomar de onde as coisas pararam. Mas agora eles estão olhando para uma versão de você. Eles não reconhecem uma versão que não gira mais em torno deles, uma versão que os superou completamente. E é aí que a mudança se torna real. Porque a verdade é que eles nunca respeitaram de verdade a pessoa que os perseguiu. Eles nunca valorizaram quem os colocou num pedestal. Mas quem se afastou, quem desapareceu, quem se tornou alguém melhor, é essa pessoa que assombra os pensamentos deles. É essa pessoa que eles se arrependem de ter perdido. Mas aqui está a lição final. Você não volta atrás. Não se deixa levar pelas tentativas deles de reacender o passado, porque o passado está morto. Porque a versão de você que os queria não existe mais. E agora são eles que têm que viver com essa perda. 9. A mudança final. Domine a si mesmo. Domine tudo. Isso nunca foi sobre eles. Nunca foi sobre provar nada. Nunca foi sobre fazê-los se arrepender ou buscar vingança. Sempre foi sobre você, seu crescimento, sua disciplina. Tornar-se alguém que não é mais controlado por emoções, não é mais definido pela validação externa, não é mais influenciado pelos desejos passageiros de outra pessoa. Porque o verdadeiro poder não está em forçar alguém a sentir sua falta, está em se tornar tão completo, tão autossuficiente, que a ausência deles não afeta você de forma alguma. A maioria das pessoas vive a vida reagindo à rejeição, reagindo ao desgosto,
reagindo às escolhas dos outros. Mas a pessoa que se dominou, ela não reage. Ela observa, ela entende, ela segue em frente sem hesitar. E agora que você se tornou essa pessoa, eles achavam que podiam te destruir, que podiam te deixar para trás, que você ficaria preso ao passado, esperando, esperando. Mas agora eles veem a verdade. Você nunca foi fraco, nunca foi descartável. Você sempre foi o prêmio. Eles só não perceberam isso até que fosse tarde demais. Mas aqui está a questão. Isso não é mais da sua conta, porque agora você entende a lição mais importante de todas: sua felicidade, sua paz, seu poder. Nada disso jamais dependeu deles. E essa percepção te liberta, te torna intocável. Porque quem tem controle total sobre suas emoções controla tudo. Não há sucesso maior do que dominar a si mesmo de forma tão completa que nada, nem rejeição, nem perda, nem mesmo o amor, pode te destruir. Essa é a verdadeira força. É isso que significa ser inabalável. E agora, enquanto você está no limiar de algo maior, você não busca mais um encerramento, porque você é o encerramento. Você não busca mais validação porque você se valida. E quando eles finalmente perceberem o que perderam, quando desejarem poder voltar, apenas por um momento, apenas por outra chance, você já terá ido embora há muito tempo. Porque a pessoa que eles conheceram não existe mais. Agora, ao olhar para trás, você pode perceber que o que antes parecia uma perda é agora sua maior vitória. Eles podem ter roubado seu tempo, sua energia, até mesmo sua paz de espírito. Mas em troca, você ganhou algo inestimável, uma liberdade recém-descoberta que ninguém pode tirar de você. Você se tornou uma pessoa livre, sem correntes e imparável. Nesse ponto, eles podem começar a sentir os ecos do que antes consideravam garantido. Eles podem sentir a mesma incerteza e arrependimento que você já sentiu, mas aqui está a parte mais libertadora. Enquanto eles estão presos às suas memórias, você já está abraçando a pune o futuro. Eles vão perceber que você nunca foi aquele que estava perdido. Você sempre foi aquele destinado a se elevar, a florescer sem estar preso ao passado. Essa jornada não é sobre retribuição. Não é sobre provar a ninguém que eles cometeram um erro. É sobre reconhecer que sua felicidade, sua paz e seu poder nunca dependeram da aprovação de outra pessoa. Eles sempre foram seus. A cada dia, a cada passo que você dá em seu próprio caminho, você prova que a verdadeira medida do sucesso está na sua capacidade de superar, evoluir e se manter firme em meio a qualquer tempestade. Agora, se essa mensagem ressoa em você, se você sente essa verdade profunda e inegável agitando seu interior, então lembre-se de que quem não precisa de nada, ganha tudo. Abrace sua liberdade, comemore o fato de ter se libertado do passado e estar agora pavimentando o caminho para um futuro que é inteiramente seu. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente abaixo. Eu sou ilimitado. Agora, siga em frente. Trilhe seu caminho com confiança e nunca olhe para trás. Sua liberdade é sua vitória final.